Oi, gente, tudo bem? Já tem, sei lá, uns 5 vídeos que eu gravei. Esse deve ser o sexto, eu tô imaginando. E, enfim, na hora de processar eles, fazer o upload ou coisas do gênero, eu sempre acabo perdendo eles e dando problemas, certo? Eu gostaria que o áudio fosse melhor, eu gostaria que muitas coisas fossem melhores, mas infelizmente não tá dando certo. Então eu tô assim, já no limite da minha paciência com esses dispositivos tecnológicos, mas a gente vai tentando, né? Vamos vendo o que dá pra gente fazer aí. Ahn, Bem, hoje então a gente vai falar sobre, né, psicologia sócio-histórica, isso você já sabe. Na parte prática, né, de atuação, eu preparei alguns slides aqui para vocês e vou, enfim, tá enviando para vocês, né? Então, o capítulo é o capítulo 10, que se chama Subsídios para a Reflexão sobre Sexualidade na Adolescência, certo? É importante deixar assim claro que a autora, né, os autores, na verdade, eles fazem 3 pontos principais. Só para falar uma coisa rápida antes da gente começar. Eu vou fazer uma aula mais curta, porque eu acho que o maior problema é o tamanho das aulas. Uma aula de 40 minutos, eu acho que isso está sendo a maior dificuldade de conseguir mandar eles para vocês e corrompendo os arquivos. Fora isso, também já mudei de aplicativo de gravar umas 2 ou 3 vezes. Mas enfim. Assim, então a autora faz 3 diferenciações principais, certo? Ela faz uma diferenciação sobre a sexualidade, um pouco da história da sexualidade, ela fala um pouco sobre a adolescência e depois sobre a atuação em relação à sexualidade na adolescência, tá? Então são esses 3 pontos principais nessa ordem que a autora faz. Sobre sexualidade, história da sexualidade, eu recomendo o livro Sexualidade Ontem e Hoje, um cara chamado acho que Luiz Felipe, se eu não me engano. É uma boa leitura, vale a pena vocês darem uma olhada, tá? Além disso, enfim, além disso, o tópico principal que ela vai trabalhar é principalmente gênero e gênero na história. Por que ela trabalha gênero e gênero na história? Principalmente para a gente entender de que maneira se desenvolveu historicamente e socialmente os papéis sociais de gênero, ou seja, os papéis sociais do homem e os papéis sociais da mulher, certo? Eu acredito que vocês devem saber, né, o pessoal do 10º já deve saber bem quais são os papéis sociais de cada um, que são estabelecidos, mas assim, grosso modo, certo? É mais comum a gente ouvir falar sobre o papel social da mulher. Ficar em casa, ser uma boa mulher, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Hoje em dia tem que trabalhar também, né? Então ela tem que sustentar a casa e cuidar dos filhos e ser uma boa esposa. O famoso mulheres vestem rosa, homens vestem azul. E o papel social do homem é ser o provedor, o violento, o agressivo, que sustenta a casa. É, Enfim, grosso modo, esses dois são os dois maiores papéis sociais do homem e da mulher, né? Então, a mulher está associada ao papel de maquiagem, de esmalte, de estética, né? O homem está associado, então, ao futebol, à cerveja, carteado, enfim. Existem essas duas grandes concepções do que é ser homem e do que é ser mulher. Gostar de esportes, de Fórmula 1, essas coisas, assim, de perigo, de risco, e o inverso para a mulher, de alguma maneira. E isso sempre se fundamentou muito numa lógica biologicista, uma lógica de que o homem tem mais testosterona e, portanto, o homem é mais agressivo, o homem gosta mais de esportes violentos, de esportes muito ativos, e a mulher não tem testosterona, a mulher não tem tanta testosterona, na verdade ela tem mais progesterona, e por isso então ela seria mais passiva, mais amedrontada, né, entre outras coisas. E isso é um equívoco, né? Isso não é real, isso é um papel social construído, certo? A autora traz, então, no livro, e eu separo isso também nos slides, um exemplo de um lugar em que o papel social não está assim tão bem estabelecido. E aí ela coloca, então, em algumas sociedades, as mulheres fazem a maior parte do trabalho manual. Em outras, como nas Ilhas Marquesas, cozinhar, tomar conta da casa e cuidar das crianças são ocupações próprias dos homens, enquanto as mulheres passam a maior parte do tempo pavoneando-se, certo? Então a gente tem aí essa diferença social, então, no papel da mulher e no papel do homem lá nas Ilhas Marquesas. Se eu dou um Alt Tab aqui, será que ele para de gravar? Vamos descobrir. Não, não para. Eu achei que já tinha perdido mais um monte de parte da conversa aqui, né, gente? Ai, olha que ódio. Enfim, próximo tópico, né? Além desse papel social, então, do homem, papel social da mulher.
Ela vai falar, então, né, que já existem preconcepções de gênero antes mesmo da gestação. Ou seja, o famoso chá de revelação, né? Que se é menino, sai um monte de cor azul, se é menina, sai um monte de cor rosa. Aí a gente vê vários desses na internet. Sai um monte de cor rosa, é uma menina, aí o pai simplesmente fecha a cara, vira as costas e vai embora. Né? Então, do qual é, né, a concepção de mulher para esse homem? Né? O que, que esse homem acha que é ser mulher, o que, que ele acha que vai ser a filha dele, por exemplo. Né? E quais são, então, os aspectos emocionais, né? Qual é a forma subjetiva que essa pessoa vai se posicionar em relação à própria filha? Perguntas aí que eu, infelizmente, não vou conseguir responder todas aqui, porque não é só sobre isso nossa aula, né? Então, outros exemplos que ela vai trazer, pela forma como se dão os contatos corporais com ela, no caso a criança, né, que ela está citando aqui, com ela própria e com os outros ao seu redor. Por exemplo, quais partes do seu corpo podem ser tocadas e quais não podem. Então, como que a constituição da sexualidade se dá, né? Como que a criança aprende a sexualidade? Como que a criança aprende os papéis de gênero? Então, é aprendendo em que parte que ela pode tocar, em que parte que ela não pode tocar, qual que é o nome da parte, qual que é o nome da parte da outra pessoinha, e em que locais ela pode ou não pode tocar naquela parte. Quem pode ou não pode tocar naquela parte. Então, tudo isso vai dando algum sinal já. Isso já na primeira infância. Mas mais pela frente, a gente vê também outras características que também vão formando as concepções não só de sexualidade, mas de papéis de gênero, que é, por exemplo, as relações afetivas sexuais concretas ou camufladas entre gêneros. Né? O que, que é isso que ela está dizendo? Então, o que é permitido em casa ou fora, na rua ou no shopping. Por exemplo, andar de mão dadas, beijar, né? O que é permitido beijar a pessoa do outro sexo no shopping? Como que isso é permitido? A pessoa tem que ter namorado, tem que ser casado, não pode ser casado, não é permitido em nenhuma circunstância, né? Pessoas do mesmo sexo podem se beijar só dentro de casa, só fora de casa. O que é permitido, o que não é permitido, o que essa criança vê, o que ela toma como certo ou como errado. Tudo isso no processo de desenvolvimento histórico da sociedade, né? No livro Sexualidade Ontem e Hoje, que eu já falo para vocês, tem isso construído, né, o movimento histórico da sexualidade, e também na própria história da criança, na própria história da pessoa, né, como isso vai se formando então. Tem lá no livro. Ela traz então a puberdade como um ponto, né, crucial aí, que vai passar da infância para a adolescência, e aí a gente está entrando numa concepção de adolescência que foi explorada no capítulo passado, na aula passada, certo? Do que é ser adolescente ou não. Enfim, vamos dar sequência, quero fazer um vídeo mais rápido. Enfim, aí ela coloca então toda uma reflexão sobre o que é adolescente, o que é ser adolescente em relação à sexualidade. Tem nos capítulos, tem nos slides sobre o que é ser adolescente. Nós falamos na aula passada, né? Mas enfim, de maneira rápida, a adolescência então é caracterizada por um momento de maturação biológica, né? Então a criança, né? A pessoa, na verdade, ela já está biologicamente maturada para a reprodução sexual, né? Então, a pessoa já pode, em teoria, realizar atividade sexual e reproduzir-se. No entanto, na concepção social ocidental e histórica na qual nós estamos inseridos, não necessariamente isso é autorizado, né? Então, o corpo está pronto, mas ela não é socialmente autorizada a realizar atividade sexual. Isso se deu historicamente, como ela explica no livro, por conta de uma necessidade de um aperfeiçoamento profissional para poder entrar no mercado de trabalho, né? E também foram criando, então, gradações de desenvolvimento psicoafetivo, correto? Isso também é mais bem explorado no livro. E aí, mais para frente, ela coloca, então, uma relação ou uma contradição entre o prazer individual e as concepções de prazer na sociedade, né? É, existem vários exemplos que podem ser dados, né, da relação do prazer individual com as concepções de prazer na sociedade, mas acho que uma palavra-chave para a gente entender esse conceito é o fetichismo, que vem da teoria freudiana, né, mas a gente pode extrapolar em outros lugares, que é realmente o que é o fetiche para cada um. Né, era materiais de consumo, bens de consumo que são fetichizados. Então, o vídeo que a gente assistiu lá, o Mercado que Vendia Palavras, né, que a gente falou sobre consumo, a gente vê que os produtos, eles são fetichizados, né? Os produtos, eles vêm com uma logo dizendo você é único, né? Um fetiche, né? Um prazer individual daquela pessoa de se sentir único, mas que, de alguma maneira, é uma concepção social de que ser único é satisfatório. Um outro exemplo menos complexo, talvez, para a gente buscar entender, então,
o que é a relação prazer individual das concepções de prazer na sociedade, é a pornografia, certo? Então, o que acontece? A pornografia, ela é uma indústria, vamos dizer assim, de entretenimento, correto? Que vende uma ideia de que o que é prazeroso, o que é desejável, é aquele corpo específico do homem, aquele corpo específico da mulher, com aquele tipo de atividade sexual específica. Então, se você perguntar para meninos de 14 anos, 15 anos, 16 anos, o que seria o prazer individual sexual, muito provavelmente vai ser, em algum nível, um tipo de reprodução da pornografia, né? Então, é transar por, sei lá, 1 hora seguida, que acontece em filmes de pornografia, é o cara ser mega saradão, a menina ser mó magrela, sabe? É concepções de orgia algumas vezes, enfim, que não necessariamente trata-se da realidade do prazer individual de cada um, né? É um prazer vendido socialmente e que leva a muito sofrimento psíquico, correto? E aí, então, vamos entrar na atuação propriamente dita, da orientação sexual, né? Então, grosso modo, cortando toda a história do desenvolvimento da orientação sexual que ela traz, que fala de DST, que fala de prevenção de gravidez indesejada, enfim, várias coisas. Qual é o ponto principal? Qual que é a coisa assim, que a gente tem que estar, sabe, assim, mais atento mesmo, de maneira geral? A orientação sexual deve constituir-se num espaço para informar-se, para autopercepção corporal e subjetiva, para a conscientização dos valores, normas, pressões históricas, sociais, assumidas e reproduzidas, para conscientizar-se das significações construídas pelo sujeito. Ou seja, a gente está falando de um espaço para a pessoa se conhecer, conhecer o próprio corpo, conhecer quais são as pressões da sociedade em relação a ela, em relação ao corpo dela, certo? E poder desalienar-se, poder, né, tornar-se sujeito das suas próprias decisões. Então, praticamente, no exemplo que a gente trouxe da pornografia, do menino de 14 anos, é mostrar para o menino que, né, a pornografia, será que aquilo é realmente o desejo dele? Será que é realmente isso que ele quer? Né? Será que isso tem algum benefício para ele de verdade? Enfim. E além disso, né, temos que trabalhar também, então, na prevenção de DST, AIDS e na contraconcepção. Aí ela traz toda uma discussão, então, em relação à contraconcepção e planejamento familiar, que é bastante interessante de se ter uma ideia, né? Mas a anticoncepção seria, então, de alguma forma, um tipo de prevenção de gravidez e planejamento familiar, prevenção de gravidez a todo custo, né? E o planejamento familiar é quando eu quero engravidar, como eu quero engravidar, com quem eu quero engravidar, né? De que maneira tudo isso será realizado. Será que eu quero de fato engravidar, né? Tipo, será que eu não quero só ficar sozinho e beleza, paz? Então tudo isso é muito importante, certo? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Enfim, nos meus outros vídeos eu trabalhava muito mais profundamente todas essas coisas, eram vídeos mais longos, mas sério, eu tô há quase 24 horas, tirando a hora que eu dormi, trabalhando em cima desse vídeo, então eu desisto de fazer ele mais longo do que isso. E a conclusão é: a reflexão sobre a sexualidade deve visar a compreensão pelos jovens do processo social no qual a sexualidade toma forma e constrói suas significações sociais e sentidos pessoais. Qualquer dúvida, explicações mais completas, hoje às 20 horas, correto? Eu vou tentar mandar para vocês um hangout, ver se dá certo. Se não der, a gente tenta pelo Zoom de novo, beleza? Gente, tomara que dê certo. Essa é tipo a sexta tentativa. Se não der certo, eu desisto. Eu ia falar que eu ia arrancar os meus próprios cabelos, mas eu nem tenho cabelo para arrancar. Eu não sei o que eu faria. De verdade, eu vou mandar um áudio no WhatsApp. Essa vai ser a aula de vocês, se não der certo isso aqui.